Olá, professores e professores coordenadores. Eu sou Karine Bosqueiro, professora coordenadora de Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Limeira. E hoje estarei com vocês para mais um ATPC. O assunto de hoje é Boas Práticas em Educação mediada por tecnologias. E nós teremos hoje também duas convidadas, as professoras Carol e Naira. E elas estarão falando com vocês um pouquinho da experiência delas, do trabalho que elas desenvolvem lá na escola que elas trabalham. Bom, caso vocês tenham dúvidas, é só acessar esse link aqui, bit.ly/ATPC Boas Práticas, práticas com acento. Bom, lembrando que esse link também será o link de avaliação. Então, caso você queira fazer um elogio ou uma crítica construtiva, é só você clicar aí nesse link, entrar lá e selecionar dúvida ou avaliação, ou os dois, e preencher o campo indicado. E o que é que vocês verão hoje nesse ATPC? Então, eu vou falar um pouquinho dos objetivos dessa formação de hoje, apresentar para vocês, como eu disse, o trabalho das professoras Caroline e Naira. Vocês irão aprender, sobre gamificação nas aulas, usando WordWall e Google Forms. E também vocês vão ver um projeto de parceria entre duas escolas estaduais, um projeto de rodas de conversa. E qual é o objetivo da nossa TPC? O primeiro deles é atender uma solicitação que vocês fizeram lá na TPC Leitura, para que nós mostrássemos boas práticas de professores da nossa diretoria de ensino. Então, trouxe aí duas professoras de ciências, a Naira e a Carol, que vão compartilhar as práticas delas. Também um dos objetivos é dar continuidade à formação sobre Google Forms, contextualizando o seu uso gamificado nas aulas. Então, vocês aprenderam o básico lá na TPC do Matheus e agora vocês vão ampliar esse conhecimento, tornando o seu Google Forms gamificado. Também um dos objetivos é atender pedidos das escolas, lá na N3, do MMR, onde vocês pediram que fossem ampliadas as formações sobre o uso de ferramentas tecnológicas. E o principal objetivo é ampliar o repertório de vocês, professores, sobre estratégias de educação mediada por tecnologia. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho, então, contextualizando, por que nós escolhemos as duas professoras. Então, eu disse para vocês, o trabalho delas é excelente e é tão bom que ele foi divulgado lá no site da Secretaria da Educação, e eu trouxe um recorte para vocês da publicação. Então, olha só, gamificação e rodas de conversa ajudam alunos a assimilar e dinamizar conteúdos em escolas estaduais de Limeira. Professoras realizam encontros quinzenais para interagir com os alunos. Na Diretoria Regional de Ensino de Limeira, duas professoras de escolas diferentes estão criando ambientes virtuais que favorecem a interação dos alunos e a aprendizagem durante o período de aulas mediadas por tecnologia. Então, caso vocês queiram ver na íntegra, esse material ficará disponível lá no site da Diretoria de Ensino, assim como o vídeo. Então, ao acessar, sempre vai ter no canto, leia na íntegra, clicando aqui. É só você clicar e você será direcionado para a página. Bom, então, se você quiser fazer junto com a professora, tem aí um computador e um celular, você vai acompanhando nossa TPC por um e fazendo no outro. Eu aconselho que acompanhe no celular e faça pelo computador, que é mais fácil. Ou você pode abrir duas abas no seu computador. Em uma aba você acompanha as instruções e na outra você monta o seu jogo. Ou caso você não tenha essa possibilidade, pegue um caderno, vá anotando tudo que depois essa TPC ficará disponível e é só você acompanhar novamente para fazer o seu. Então, agora eu vou chamar aqui a professora Carol e ela vai falar com vocês, Ela é lá da escola José Amaro, ela é professora de ciências
e ela vai falar para vocês do trabalho dela com Google Forms, gamificado, e vai ensinar vocês a fazer um. Bom dia, Carol. Olá, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Carol, estou trabalhando na escola em Arthur Nogueira, e hoje eu vim aqui com vocês compartilhar uma ferramenta que eu estou usando bastante nessas aulas remotas, que é a gamificação através do Forms, tá? E eu quero transmitir esse conhecimento para vocês turbinarem ainda mais as aulas de vocês, tá ok? Então, o que eu já vou pedir no começo para vocês irem preparando para fazerem junto comigo, que eu acho que é mais fácil a aprendizagem. Eu preciso que vocês peguem, né, separem um conteúdo que vocês querem trabalhar na gamificação, no jogo. Separem 3 perguntas com alternativa, ou vocês criam as respostas das alternativas na hora que a gente estiver montando, tá? Então, vai precisar deixar separado. Se você tiver no seu computador, né, é mais fácil do que ter que digitar na hora. É só uma dica. Outra coisa que vocês vão precisar também é escolher alguns personagens para usar nessa gamificação, tá? No caso, hoje, a gente vai montar, eu vou montar com vocês, usando as meninas superpoderosas, tá? Mas aí vocês escolham qualquer personagem, só para a gente montar hoje, depois com mais calma, vocês preparem depois com outros personagens, enfim, fica a critério de vocês. Então, eu preciso, então, deixar 3 questões separadas, personagens. E esses personagens, se vocês puderem salvar no computador, é mais fácil na hora de montar. Então, pode deixar uns 5 personagens separados, que já dá. Não precisa ser necessariamente do mesmo contexto, só para a gente montar, para vocês verem como que é. Tá legal? E deixar uma aba do formulário aberta para a gente começar a montar. Então, enquanto vocês vão preparando isso daí, eu vou mostrar 2 jogos que eu e a professora Naira montamos no Forms, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, esse jogo aqui, eu usei os personagens, né, da DC, que é um mundo que eu gosto, que eu tenho conhecimento, né? Então, eu usei o personagem da Era, usei o Batman, a Mulher Maravilha, usei aí outros GIFs, né, que tem a ver com o personagem, no caso aqui o Coringa não, o Pinguim, desculpa. Aqui sim é o Coringa, e usei o Charada. Então, eu usei personagens que é da mesma linha, né, do desenho, mas aí vocês, depois mais com calma, vocês organizem bonitinho e montam. Aí, como que funciona, né? Então, vamos visualizar. Então, eu dei uma introdução aqui, né, o objetivo do jogo, então o aluno vai precisar de conhecimento sobre plantas. Foi um conteúdo que eu já passei para eles, então eles já tiveram contato, então foi uma forma de revisão, ou de fixação, ou de esclarecimento também, porque dá para analisar se eles estão em dúvida em algum conteúdo. Aí clica aqui em próxima. Aí o aluno vai ter que escrever o nome dele, é obrigatório. Se ele realmente quer jogar. E aqui eu pus a opção de eles escolherem os personagens. Esses aqui, que tem animação, são GIFs. Eu vou mostrar também como que vocês podem procurar,
tá? Então, eu escolhi a opção 2. E aqui, eu já engajei, então, meu conteúdo de plantas, envolvendo a história que eu criei. Essa história, eu fiz antes um roteiro, tá? Num caderno. Isso ajuda muito para você não se perder na hora que você estiver montando o seu jogo. Aqui, no caso, eu coloquei minhas alternativas com imagens, é uma opção que vocês podem pôr também. Vou pôr uma resposta errada aqui para vocês verem como que acontece. Então, aparece uma mensagem e aparece o GIF que eu tinha colocado aqui. Vou mostrar quando acerta. Tem uma mensagem, então, motivacional aqui. E aqui, no caso, eu não pus um GIF relacionado com a história. Mas também você pode fazer isso, que dá super certo também, é bacana. Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Eu vou mostrar o da professora Naira, que ela também fez, que ela fez de tipos de energia. Aqui coloquei meu nome. Aqui tem as instruções e começa. No caso aqui, a professora Naira, ela não usou desenhos, né, animes, enfim. Ela usou mais basicamente conteúdo. Mas tem uma opção que é muito bacana, que vocês também podem usar, professores, é quando erra a alternativa. Então, no caso aqui, essa aqui é errada. Você pode encaminhar seu aluno para fazer revisão, então, do conteúdo da pergunta que ele errou. No caso aqui, ela inseriu um vídeo para o aluno rever o conteúdo. Aí ela faz a pergunta de novo, sim, e vai direcionar o aluno novamente para a mesma questão para ele responder corretamente, tá? Então, isso é bastante interessante, também dá para fazer isso na gamificação do Forms, tá? Aí você vai perguntar assim, nossa, mas como que eu vou saber como que os alunos acessaram, né? Tem um item aqui, então, no formulários, que são respostas. Você pode clicar aqui. Aí, eu uso a planilha aqui, que é esse símbolo aqui. Se não tiver, você clica em criar, que eu já vou mostrar também. Então, aqui, ele vai fornecer para mim o dia, o horário que o aluno entrou, o nome dele. Aqui, no caso, era se ele queria participar do jogo. Então, todos quiseram participar. Aqui tem a opção dos personagens, qual heróis que eles queriam ser. E aqui vai mostrar até onde eles chegaram. Então, por exemplo, se o aluno chegou até Pteridófitas, então ele veio até o final do jogo. Então, ele acertou todas, tá? Agora, quando aparece aqui cogumelos, então ele não deu continuidade, né? Então, aqui, ó, pinheiro, samambaia, ou aqui, ó. Então, o que quer dizer? Isso vai me mostrar que conteúdo que eles estão tendo dificuldade, se eu preciso rever algum conteúdo, alguma informação. Então, essa planilha é muito legal, que ela me dá um parâmetro geral dos alunos que acessaram. E também ela pode ser impressa. Tá legal? Então, vamos lá começar, então, a montar o jogo? Então, vocês têm que deixar um formulário aberto, tá legal? Aí, o que eu fiz com as minhas perguntas, tá? Eu montei uma espécie de roteiro. Então, eu fiz uma introdução do conteúdo, com a história, o conteúdo que o aluno vai ter que saber, no caso, é sobre ecologia, que é dentro da minha área.
Separei, então, os personagens. Eu usei as Meninas Superpoderosas porque eu já conhecia, né? Mas vocês podem usar até de desenhos, pode usar de filmes. O importante é vocês terem conhecimento desse conteúdo, né? Igual, os personagens aqui, eu não lembrava de alguns os nomes, então eu pesquisei novamente, fui ver algumas características dos personagens para estar usando junto na minha gamificação. Então eu coloquei, separei aqui no meu roteiro. Aí eu separei, então, 3 perguntas, separei a resposta certa e a errada eu criei uma frase quando o aluno errar e qual personagem que eu vou usar. Então, deixar essa organização ajuda muito na hora de você montar a gamificação, para você não se perder. Então, deixei 3 perguntas e criei também uma finalização, como eu vou encerrar meu jogo. Tá legal? Então, vamos começar? Eu vou ensinar, então, como que vocês procuram essas animações para pôr no Forms. Então, eu procurei as Meninas Superpoderosas e eu escrevi GIFs na frente, tá? Então, toda imagem que estiver aparecendo GIF quer dizer que são imagens que vão estar em movimento, tá? Vamos pegar uma aqui. Olha lá, está em movimento. E aí, eu pedi para vocês salvarem no computador. Então, vai lá, salvar imagem. E eu salvo as imagens, tá vendo? Eu tenho várias imagens salvas aqui dos meus personagens. Isso é mais fácil, tá? Por quê? Existe a opção de você procurar dentro do formulário. Mas o que acontece? Às vezes não aparece a imagem, justo aquela imagem que você quer usar. Então, é mais fácil deixar salvo no seu computador, para depois você só inserir no jogo, tá? Então, vamos lá, vamos começar? Bom, então aqui eu vou começar. A gente vai trabalhar basicamente em sessões, que é esse sinalzinho de igual aqui. Ele está mostrando deitado, é porque eu ampliei, dei zoom para vocês verem melhor, mas no caso de vocês aparece normalmente aqui na lateral do lado direito, tá? Então, aqui no começo do meu formulário, eu já vou pôr a minha introdução lá do meu roteiro. Então, eu venho aqui na minha introdução, vou copiar e vou inserir no meu formulário. Eu gosto de usar aqui porque fica bem grande a letra, né? Então, aqui eu fiz o engajamento do meu conteúdo com a informação que o aluno vai precisar, o conhecimento que ele vai precisar. Então, é sobre ecologia. Aí ele já aparece automaticamente uma pergunta. Nessa pergunta aqui, então a gente clica. Isso. Lembra-se que tem que ficar essa faixinha azul aqui, quer dizer que é em qual você está trabalhando, tá? Aqui eu vou pôr o nome. Então, o aluno vai ter que fornecer um nome. Vou pôr parágrafo, porque às vezes é nome meio longo. Eu já fiz o teste de colocar o nome e a série junto. Só que o que acontece? Os alunos, às vezes, escrevem a série, cada um escreve de um jeito. Então, eu achei meio ruim, assim. Então, um eu uso só para nome e eu vou criar outro só para série, que fica mais organizado. Até na hora de vocês olharem na planilha lá, fica melhor. Então, aí eu criei o nome, cliquei em parágrafo, e eu vou clicar aqui em obrigatório, tá? Por quê? Então, ele vai ser obrigado a escrever o nome dele, tá? O próximo que eu quero criar, então, é a série. Então, eu clico no sinalzinho de mais, ele vai aparecer em seguida. Pergunta. Aí eu vou escrever sala, ou você escreve série.
Só que daí, aqui a gente vai usar múltipla escolha agora. Imagine que eu tenho vários sétimos anos. Então, eu tenho sétimo ano 1, sétimo ano 2 e sétimo ano 3. Tá? Vou pôr obrigatório, certo? Então, isso daqui é a primeira imagem que o aluno vai visualizar. Então, vou pôr rapidinho só para a gente ver, depois a gente vai voltar para terminar. Então, a introdução, o nome e a sala. Enviar. No caso aqui, porque eu fiz até aqui, mas a gente vai dar continuidade, então esse enviar não vai aparecer nas próximas, tá? Então, voltamos aqui, agora a gente vai criar uma nova sessão. Lembrando que eu deixei essa barrinha azul, então, no meu último que eu criei, e vou agora criar uma sessão. Então, a gente vai ter que conectar as sessões. Então, eu clico no sinalzinho de igual, abriu minha sessão número 2. Aqui eu já vou usar minha primeira pergunta. Então, eu vou lá no meu roteiro e vou pegar a primeira pergunta. E vou colar. Então, eu colei. Se quiser, você pode pôr número 1, né? Para você não se perder. É uma opção. Aqui, então, é só uma introdução da primeira pergunta. Eu preciso pôr as alternativas. Aí eu vou clicar no meu sinalzinho de mais, adicionar pergunta. Vou deixar múltipla escolha e vou colocar aqui, ó. A resposta certa nessa alternativa é comunidade e vou pôr outras erradas. Coloquei aqui. Vou usar, então, o ícone obrigatório, que a gente já falou. E aí, eu vou usar esses 3 pontinhos também. Esses 3 pontinhos, eles aparecem essas informações. Ordenar as opções aleatoriamente. Eu gosto de deixar elas marcadas, essa opção marcada, clico nela. Por quê? Se meu aluno voltar a jogar, as alternativas vão estar embaralhadas, não vai estar na mesma sequência, para ele não decorar, tá legal? Outra opção que você pode fazer é colocar pontuação. Então, como que a gente faz para pôr pontuação nas perguntas? Você vai vir aqui na engrenagem. Aqui você pode já mexer se você quiser. Coletar endereço de e-mail. Eu normalmente não ponho, porque como eu uso no fundamental, às vezes eles não têm muita habilidade, às vezes escreve alguma coisa errada do e-mail, então eu não coloco, só ponho o nome para eles colocarem e a série. Limitar uma resposta, então você deixa o aluno responder só uma vez. Eu não clico nela, porque eu gosto que o aluno entre outras vezes para poder estar acessando o conteúdo, para estar vendo, né, o jogo. Então, esse aqui eu não mexo. Vamos aqui em testes. Aí você clica aqui, ó, criar testes. Você pode, então, liberar a nota após o aluno enviar as respostas. E aqui eu deixo os valores, eu posso deixar, e deixo eles visualizarem as perguntas que eles erraram. Eu tiro acertos, tá? Fez isso, clica em salvar, então ele vai salvar a configuração. Aí a gente vai voltar agora na de alternativa. Olha que apareceu aqui embaixo, chave de resposta. Clica nela e ela vai aparecer aqui a pontuação. Então, você pode pôr o valor que você quiser na pontuação. Vou pôr 2 pontos. Vou pôr concluído. E eu preciso deixar assinalada qual que é a alternativa certa. Se você já tem a chave da resposta aqui, é só você vir clicar em comunidade.
agora foi, ó. Então, antes de eu pôr concluído, eu posso deixar aqui, ó, vai aparecer esse tique verde, que é a minha resposta certa. Vou pôr concluído. Olha lá, ficou, tá vendo? Outra coisa que eu vou ter que fazer aqui na minha alternativa é, de novo, nesses 3 pontinhos. Eu vou clicar em ir para a sessão com base na resposta, que é o que a gente vai ligar uma sessão na outra. Aí eu cliquei, aí vai aparecer, ó, continuar para a próxima sessão. Então, é a ligação das respostas que eu vou estar fazendo. Então, eu estou no meu último que eu criei, certo? Eu vou criar uma nova sessão, que é para a resposta certa e a resposta errada. Então, eu vou criar 2 sessões. Primeiro, eu vou criar a errada. Aqui na errada, eu já deixei preparado lá no meu roteiro, então, quando for errada. Então, eu já deixei a mensagem se o aluno errar. E eu quero adicionar uma imagem aqui também. Então, eu vou vir no ícone adicionar imagem. Lembra que eu pedi para vocês já deixarem separados algumas imagens do computador? Então, a gente vai aqui, ó, fazer upload, procurar. E eu vou usar, então, qual a imagem que eu quero. No caso ali, eu já deixei direcionado, que é o Fuse. Já deixei separado aqui, ó. Nessa imagem aqui, eu posso aumentar. Se eu clicar fora dela, vai aparecer esses 3 pontinhos. Aí eu posso centralizar a minha imagem. Aí você pode trabalhar do jeito que você quiser aqui. Esse, no caso, não é um GIF animado, tá? Eu peguei só uma imagem que não se move e coloquei aqui. Então, a gente tem que conectar todas as alternativas erradas dessa questão para cair aqui. Então, como que a gente vai fazer? Clico de novo. A minha resposta certa eu já sei que é comunidade. Então, eu vou em população. Clico nessa aqui. Tá vendo que ele aparece? Para onde que eu vou direcionar? Então, eu vou direcionar para o Fuse, que é o que eu acabei de criar, que é a resposta errada. Então, ele já fez essa conexão. E vou fazer nas outras. Beleza, então, está todas essas aqui conectadas a essa errada. Vou criar mais uma sessão. Lembrando que tem que aparecer aquela faixinha azul, que é a última parte que você estava, tá? Então, eu clico aqui, lá, apareceu a faixinha azul, que é a minha última criação. Vou criar a sessão agora de resposta certa. Aqui eu vou pôr uma mensagem, então, motivacional, né? Então, parabéns. Então, ó, parabéns. Muito bem, muito bom. Aí você escolhe o jeito que você quer fazer. Vou colocar aqui, então, a imagem também quando a pessoa acerta, quando a aluna acerta. Isso aí eu tenho que criar, aqui, ó, mais uma imagem. Vou adicionar direto uma imagem. Tem a opção aqui, ó, pesquisar imagens, que é do Google. Aquilo que eu falei, se você quiser pesquisar aqui direto, mas às vezes não aparece a imagem que você quer. Então, eu vou usar que eu baixei no meu computador, salvei no meu computador. Vou pôr essa daqui. Ela baixou, esse aqui é um GIF, ó, dá para ver o movimento. Vou pôr centralizado, o tamanho tá bacana, tá mais ou menos o tamanho do outro. Aí eu preciso conectar a minha resposta certa para essa sessão. Então, eu vou lá, aonde está esse Vzinho verde, vou clicar nessa setinha aqui que aparece, e ele dá a opção para mim, ó, parabéns. Então, é essa conexão que eu vou fazer.
Então, eu fiz a minha conexão. Quando eu criei essa nova sessão, apareceu aqui, ó. Após a sessão 3, continuar para a próxima sessão. Aqui também a gente tem que dar uma mexidinha. Então, quando o aluno errar, eu ponho a opção de enviar formulário. Ou você pode usar, que é enviar formulário, quer dizer, o fim do jogo, ele vai ter que começar de novo. Ou você cria uma outra sessão, igual eu mostrei naquele jogo da Naira, ela faz uma revisão do conteúdo e depois conecta o aluno de novo para estar fazendo a mesma pergunta. Então, você vai ter que criar só mais algumas sessões. No caso aqui, eu vou pôr enviar formulário. Então, se meu aluno errar, chegar nessa fase, nessa etapa, ele vai ter que começar de novo, tá? Bom, aqui foi meu último, então eu vou criar agora as outras duas questões. Vou criar mais uma sessão, vou no meu roteiro, vou copiar, colei, posso pôr aqui questão número 2. Vou colocar minhas alternativas, e nessa aqui eu vou pôr algumas imagens, tá? Então, eu vou pôr aqui nicho. Aí, a gente vai... Agora eu vou pôr imagens. Então, eu tenho as alternativas. Como que eu coloco as imagens junto com a alternativa? Quando você passa o cursor do mouse em cima, já aparece esse quadradinho, ó, adicionar imagem, tá vendo? Então, a gente vai lá. Já é imagens, então, que eu já tinha baixado no meu computador. Eu tô pondo imagens aleatórias, tá? Ó, essa daqui já não dá certo, tem que ver outra. Essa aqui também não, que às vezes não comporta. Olha lá, foi essa e mais uma. Bom, então eu já inseri. Se quiser também pode pôr GIF, aí vai da escolha de vocês, tá? Então a gente criou a alternativa. Como eu já tinha marcado lá no teste, ele vai me fornecer uma chave de resposta. Tá? Então, ele me forneceu eu vou pôr 2 pontos de novo. No caso aqui, a minha resposta certa... Tá? A minha resposta certa vai ser nicho. Já deixei. E uma outra opção que eu posso fazer, adicionar feedback da resposta. Eu posso pôr, então, aqui qual que seria. Então, nicho. Eu posso deixar esse feedback. Posso direcionar meu aluno ao link ou colocar um vídeo igual a Naira fez. Põe aqui concluído.
Ó, então, eu já tenho a resposta certa. Preciso clicar aqui obrigatório, para o aluno não pular. E, novamente, vem nos 3 pontinhos. Clico em ordenar aleatoriamente as respostas e ir para a seção com base na resposta. Então, ele apareceu. Vou criar, então, novamente mais 2 sessões, para a resposta certa e a resposta errada. Vou fazer primeiro a errada. E eu quero adicionar a imagem, deixa eu pôr aqui também letra maiúscula. Vou adicionar também uma imagem. Aí eu vou clicar aqui, ó, adicionar imagem. No caso, eu fiz aqui do macaco louco, então eu já deixei separado aqui, ó. Tá lá. Essa também não se mexe, vou alinhar o centro, vou aumentar um pouquinho. Beleza, vou conectar então as minhas alternativas com aquela seção de resposta errada. Eu já sei qual é a certa, então clico aqui e vou direcionar para o macaco louco. Beleza. Clico na última montagem minha, vou aparecer essa faixa azul, e vou criar outra seção com a resposta certa. E aí vou pôr uma frase motivacional. Então, vou adicionar também a imagem, vou clicar aqui. Já usei essa, vou usar outra. Vou usar da florzinha. No caso, essa daqui não tem, acho que é animação, deixa eu ver. Ó, essa aqui não tem animação, tá? Vou aumentar um pouquinho. Vou conectar, então, a minha resposta certa, que é essa daqui, com aquela seção. Então, ó, essa daqui, ó, muito bom, que foi a última que eu criei. Então, já conectei. Aí, lembra que eu marco aqui, então, quando o aluno erra, você pode direcionar para alguma seção ou enviar formulário. Eu deixo enviar formulário. Clico no meu último, a minha última criação, apareceu a barrinha azul. Vou criar uma das últimas sessões para a minha última pergunta. Vou adicionar também aqui, então, as minhas alternativas. No caso aqui, deixa eu pôr na opção, vou pôr habitat, vou pôr população, deixa eu baixar um pouquinho. Ó, fiz habitat, população, ecossistemas, comunidade. Clico na chave de resposta, vai ser habitat. Posso mudar minha marcação, posso pôr 3, por exemplo, valendo mais. Ponho concluído. Ponho obrigatório. Clico em deixar aleatório. E vou criar minhas sessões. Então, vou criar mais 2 de novo.
Adiciono a minha imagem. Vou pôr no centro. Tamanho para mim acho que tá bom. É minha última criação, a barrinha azul do lado. Vou criar a seção. Então, motivação. Adiciono mais uma imagem. Docinho. Vou aumentar. Pôr no centro. E vou conectar de novo as minhas respostas com aquela seção. Aqui está marcado qual que é a seção, seção 10. Eu já tinha ticado, então eu já sei qual que é. Essa daqui. Opa, a gente já fez errado. Vamos fazer a certa, peraí. Calma aí. A gente tem que conectar errada. Peraí que eu não conectei. Então, aí para errada. E para errada. E para errada. E essa é a certa. Então, eu já criei ali, tá? Aqui eu também vou pôr enviar formulário. E clico na minha outra imagem, vou fazer a finalização do meu jogo. Criei mais uma seção. Vou pôr a minha finalização. E vou criar minha última imagem. Ela tá grande, então tá ok. A única coisa que eu preciso, eu posso deixar aqui, ó, continuar para a próxima sessão, né? Ou eu posso direcionar, não tem problema, vai dar na mesma. E nessa última aqui, eu não marco nada, porque automaticamente vai aparecer o final do jogo, que é para enviar formulário. Bom, a gente trabalhou, então, a parte, o esqueleto, basicamente, do nosso jogo. Vamos modificar um pouquinho a cor, colocar uma imagem aqui em cima. Ó, apareceu o total de pontos, que é meu jogo. Tá? Então, vamos lá. Clica aqui, ó, nessa paletinha de pintura. Ele vai dar a opção escolher imagem. Você pode usar imagens que o próprio Forms disponibiliza para vocês. Tem várias, ó. São bem legais, tem bastante opção. Tem umas que, ó, tem até animação. Ou você pode abaixar, que daí eu quero uma específica sobre esse conteúdo. Vou usar essa daqui, ó. Aí ele vai aparecer dessa forma, porque ele vai só adicionar o que tiver dentro desse retângulo. Então, aí você vai vendo qual parte você quer mais. Então, eu pus aqui, vamos ver como que vai ficar. Se eu achar que precisa subir um pouco mais, aí eu posso deletar e voltar.
Deixa eu cancelar, tá demorando um pouquinho. Deixa eu pôr outra. Vou tentar aquela de novo. Peraí. Agora foi, acho que tava. Ó, tá vendo? Se eu achar que deve ser outra parte, eu posso vir aqui, ó. Clico e eu posso mexer de novo na minha imagem. Então, eu quero pôr um pouquinho mais para baixo. Olha lá, tá vendo? Então, aí você vai mexendo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Bom, aí eu mexi nisso, eu posso mexer nas cores também. No caso, eu quero deixar vermelho, vai aparecer nas seções, tá vendo? Na abinha das seções. Pode ser amarelo, roxo. Eu vou deixar vermelho. E aqui é o fundo que aparece aqui atrás. Vou deixar esse rosinha mais escuro. Aí também tem a opção de você mexer na fonte. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom para aparecer. Ó, então aqui aparece o estilo da fonte. Eu clico, ó, ele aparece básico, decorativo. Então, vejam aqui como que vai ficar. Ó. Então, básico já tá. Decorativo seria dessa forma. Formal. E divertido. Ele só dá essas 4 opções. Eu sempre uso ou divertido ou básico, que eu acho que é mais fácil para a leitura dos alunos. Então, eu vou deixar o divertido. Fiz essa modificação, fecho aqui. Tá. Agora, a gente vai ver como que ficou o jogo. Eu venho aqui em visualizar. Então, essa aqui é meu começo, com a introdução, o nome, e ó, apareceu as opções, então, das salas. Então, vou pôr o nome aqui. Próxima. Então, para você saber quando é obrigatório, vai aparecer esse asterístico aqui, tá? Ó, tem aqui a minha primeira pergunta, a pontuação, vou já marcar errado. Ali me já direcionou, então, para a alternativa errada que acontece. Se eu clicar aqui em enviar, então ele fecha meu jogo e o aluno começa de novo. Vou clicar, então, na alternativa certa. Olha lá, ele me mandou. E próximo, vou para a próxima pergunta. Aqui vai aparecer, então, a introdução, a pergunta. Ó, tá vendo como que fica? Que bacana? Quando tem imagem com alternativa. Você pode usar essa ferramenta também. Aqui, no caso, acho que é nicho. Então, muito bem, continue no jogo. E assim vai. Então, você testa para ver se não teve nenhum erro na hora de você conectar as sessões. Você também pode mandar para um outro amigo, professor, para testar, que isso aí é bacana, ajuda a dar esse feedback. Bom, então o nosso jogo está pronto. Como que a gente vai salvar? Quando você clicar aqui, formulário sem título, ele vai jogar o que está
escrito na sua primeira sessão. Então, vai ficar meio longo porque foi a introdução do jogo, tá vendo? Então, eu deleto e vou escrever o nome do meu jogo. Vou pôr jogo das meninas superpoderosas. Esse é o título do meu jogo. Aí, eu vou salvar ele no Drive, né? Vou aqui, ó. No caso, é um conteúdo de 7º ano, vou por aqui. Ó, já tem a pastinha do 7º ano, vou clicar de novo, 2º bimestre. E aí eu ponho, a hora que eu clicar no mover para cá, ele vai salvar, ó, igual tem aula aqui, ele vai salvar meu jogo aqui. Caso eu queira criar uma pasta só para jogo, tá? Então eu posso vir clicar aqui, ó, nova pasta, escrevo jogo. E a hora que eu clicar aqui, então ele já criou essa pasta jogo. E a hora que eu clicar mover para cá, ele já vai direcionar o meu jogo nessa pasta. Beleza. Vamos agora ver como que eu vejo a resposta. Então, na hora que você clicar aqui, em resposta, então aparece essa planilha verde, tem um sinalzinho de mais. Então, eu clico aqui, ó, jogo, vai aparecer, então, essa pasta, eu clico criar. Então, automaticamente, ele vai criar essa planilha no seu Drive. Então, ele vai aparecer separado, ó, aqui, ó, vai ser, então, horário, o dia, aqui vai aparecer minha pontuação, que o aluno, até onde ele acertou, o nome dele, a sala, e vai vir aqui até onde ele chegou no jogo, tá? Bom, tá, então tá tudo criado, já salvei o nome do meu jogo. Como que eu vou enviar para os meus alunos? Então, você vem aqui, ó, em enviar. Eu clico nesse ícone do meio, ponho um URL curto. Isso, olha lá, tá vendo? Esse é o endereço do meu jogo. Clico em copiar. Aí, esse link aqui, você pode colar no seu Classroom, você pode pôr no WhatsApp, ou você pode abrir um novo navegador só para o aluno acessar. Então, eu vou abrir um novo navegador para vocês verem como que é. Então, eu já copiei. Vou abrir meu navegador. Vou pôr aqui em cima. E vou dar Enter. Ah lá, ele já me direcionou para o jogo. Tá vendo? Então, é só fazer essa conexão. O que então, é interessante na hora de você montar o jogo? Você tem que pensar no desafio que você vai propor para o seu aluno. E dentro desse desafio, ele não pode ser tão fácil e também não pode ser tão difícil ao ponto dele desistir e não querer acessar novamente. Então, por isso que eu gosto sempre de fazer sobre conteúdo que eu já passei para eles. Então, é uma forma de revisão. Porque o aluno ele pode consultar o caderno, ele pode consultar a apostila ou qualquer outra ferramenta, né? Isso dá muito certo. Outra coisa também. No caso aqui, eu montei, né, sobre ciências, mas é bem fácil também usar em outras matérias, né? Eu vi um jogo de um professor usou conteúdo de matemática numa caça ao tesouro. Então, ele usou os personagens de piratas, ele usou alguns smile, né? Então, vai da criatividade. Outro professor de história, ele fez sobre conselhos ao rei, que eu achei também bem legal. Então, cada professor vai adaptando o conteúdo que tem, vai engajando, e vai da criatividade também de cada professor, tá? Então, aí tá pronto o nosso jogo, só vocês trabalharem com seus alunos. Agradeço o convite da Karine por dar essa oportunidade de eu mostrar um pouco do meu trabalho. Agradeço também as escolas que me apoiam,
nessas atividades, né? Escola Mário de Arte Nogueira e Montessori e Ximena de Cosmópolis. Karine? Então, nós, em nome da Diretoria de Ensino, Carol, nós agradecemos a sua parceria, a sua participação nessa TPC de hoje. Muito obrigada por toda a colaboração, foi excelente. Eu creio que os professores vão sair desse ATPC cheio de ideias para implementar as aulas deles. Então, eu é quem agradeço, muito obrigada. E agora eu vou, então, me despedindo de você e vou chamar a Naira. Até mais, Carol. Então, agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre modelos de atividades no WordWall e rodas de conversa. E para mostrar esse trabalho, eu vou chamar aqui a professora Naira, né? E ela vai, então, ela da Escola Arlindo Silvestre, professora de ciências, e ela vai ficar com vocês, vai mostrar um pouco do trabalho dela para vocês e vai ensinar vocês também a fazer o jogo aí no WordWall, tá bom? Então, é com você, Naira. Olá a todos. Então, eu sou a professora Naira, de Ciências, e vou apresentar para vocês a ferramenta WordWall. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer vai ser abrir um novo navegador. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar como que vocês têm que digitar no navegador de vocês. Bom, então, vocês vão digitar lá no navegador de vocês, wordall.net/pt. Também é só você digitar no Google, né? Escrever lá no site de busca WordWall que vai aparecer. Então, a tela inicial é essa. O que vocês têm que fazer primeiramente? Se inscrever. Então, vocês vão clicar em inscrição. A página, né, aparece já aqui para você traduzir. Então, eu vou clicar na opção aqui, português. Se não aparecer esse ícone aqui de tradução, você pode clicar com o seu mouse direito e vai aparecer aqui a opção, ó, traduzir para o português, tá? Então, não se desespere, mas está tudo em inglês, que tem a tradução automática. Então, o que você vai fazer, né? Quando você clica no botão se inscrever, vai aparecer aquela página, né, de login que a gente já faz habitual, que é pelo próprio Google. Então, você se inscreve pelo Google, é que o meu já está logado aqui, eu já tenho inscrição, tá? Então, eu já vou logar para vocês verem. Então, aqui, ó, fazer o login pelo Google, você vai escolher um e-mail seu do Google, né, um Gmail. Então, aqui eu já loguei. Vai aparecer essa página aqui para vocês inicial, criar atividade. Aonde vai aparecer N possibilidades aqui, ó, para vocês criarem os jogos de vocês. Então, tem aqui o jogo de combinação, roda aleatória, o quiz, jogo da forca, anagrama. Todas essas possibilidades vocês podem fazer para construir os jogos e deixar as suas aulas mais dinâmicas. Então, esse recurso, ele é muito legal, né? Apesar dele ter uma limitação de 5, você consegue fazer 5 jogos, né, na plataforma gratuitamente, ele é altamente editado, tá? Que nem eu já estou no limite, né? Eu utilizei todos os recursos, mas eu posso utilizar atividades que eu já fiz editando para outros conteúdos. Se você ver que não é suficiente, você também pode pagar uma pequena taxa, que é R$18 por mês, e você vai ter uma quantidade de acesso ilimitado para construir seu jogo, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns jogos já criados,
que eu fiz, e depois eu vou ensiná-los a construir. Então, eu criei um de células, né? Eu criei esse no modelo estouro do balão. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem como funciona. Então, o trem, ele vai passando, e aí, em cima, vai aparecendo uns balões com a respectiva palavra que corresponde ao que está passando aqui no balão, né? Então, energia. Qual que é a palavra que corresponde à energia na célula? É a mitocôndria. Então, se eu acerto, cai dentro do vagão e está correto. Se eu erro, ele cai fora do vagão, tá? Vou colocar um errado aqui para vocês verem. Então, ó, vamos ver a palavra que vai aparecer dentro do balão, né? Lisossomos, eu vou colocar aqui, ó, eucarionte. Opa, não acertou. Tem que acertar dentro do balão. Então, quer pôr um errado aqui. Aqui, ó. Olha lá, ó. Deu errado. Ah, mas não gostei desse. Então, o que vocês podem fazer? Com a própria palavra que vocês construíram, vocês podem, tem aqui nesse lado desse painel, tem outras possibilidades para vocês utilizar. Então, temos aqui, né, com as próprias palavras, ó, o jogo de combinar. Então, aqui temos, né, você vai arrastando as palavras, eu vou colocar aqui qualquer palavra só para vocês verem, tá? Como funciona, ó. Então, eu arrasto, e aí o aluno vem aqui, ó, enviar respostas, e já vai corrigir na hora para ele, certo? Aí, eu tenho aqui, né, encontre a partida, enfim, um monte de possibilidades de jogos que você pode construir e compartilhar depois com o seu aluno, utilizando a mesma palavra. Ah, mas o meu aluno, ele não tem internet. Por quê? Essa plataforma, ela não é patrocinada pelos dados, né, do Centro de Mídias. Mas eu tenho aqui, ó, os modelos editáveis. Então, com aquele próprio jogo que eu tinha construído da célula, eu posso utilizar esses modelos imprimíveis e eu imprimo para o meu aluno que não tem acesso à internet e também para aquele meu aluno, né, que tem uma certa dificuldade, né? Meu aluno da educação especial também pode estar utilizando estes jogos, tá? Ah, mas como que eu faço para criar estes jogos agora? Bom, então eu venho aqui, olha, no menu Minhas Atividades, e como eu já estou no limite, eu não posso criar outras. Então, eu vou editar uma que eu já tenho para mostrar para vocês. Então, eu abri a atividade, eu vim aqui, ó, editar conteúdo. Aí, vai aparecer aqui. Então, aqui, eu vou construir uma de perguntas diversas, tá? Então, eu tinha colocado uma aqui de uma questão de matemática. E agora, eu vou colocar aqui para vocês uma questão de português, para vocês verem que pode ser utilizado por qualquer disciplina. Então, ó, a pergunta que eu separei é: qual a classificação sintática das orações destacadas no texto, respectivamente? Bom, aí eu separei uma imagem de um texto para colocar nessa questão. Então, já tinha salvo no meu computador, eu clico aqui na imagem, olha, e adicionei ela. Então, as minhas perguntas, eu vou colocando aqui, né, a resposta, então vem sujeito e sujeito, a primeira alternativa. A segunda é objeto direto e sujeito. A terceira é objeto direto e objeto direto. E essa outra aqui é objeto indireto e objeto direto. Muito bem. Agora, eu vou criar uma com as alternativas que elas são com imagens, para vocês verem. E depois a gente vê tudo como ficou. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta de inglês.
Então, aqui, ó, blue. Blue, em inglês, se refere a que cor? Então, agora, nas minhas alternativas, eu vou usar as cores. Então, eu venho aqui e vou digitar azul. Ele vai buscar no próprio jogo as cores que existem, tá? Então, vermelho, eu vou colocar outro aqui. A imagem. Tá adicionando. Agora eu vou colocar aqui amarelo. Ele vai buscar. Aqui as imagens do jogo, tá, pessoal? Se eu salvar no meu computador, eu tenho que vir ali no botãozinho carregar, olha. Aqui, tá? E a outra eu vou colocar roxo. Muito bem. Aí, agora, como que eu faço para marcar a alternativa correta? Eu venho em cima da resposta, então, no caso aqui dessa questão de português, é objeto direto, é a letra C, eu venho aqui, e essa daqui é a letra A, certo? Aí eu venho aqui e coloco em feito. Então, ele já vai criar para mim o jogo. Então, eu vou colocar aqui começar, para a gente ver como ficou, ó. Quanto é 3 vezes 5? 15. Ele já automaticamente corrigiu. Aí, olha o texto como ficou na questão. Então, era a letra C, mas eu vou colocar errado aqui para vocês verem como ficava. Ele já corrige para o aluno automaticamente. E a questão que eu montei com as figuras, tá? Então, fica deste jeito para o aluno. Ah, mas como que eu faço agora para eu compartilhar isso com o aluno? Então, tem aqui, ó, esse botão, compartilhar. Eu venho aqui, ó, definir atribuição. E aqui eu vou escolher o que eu quero fazer, né? A configuração que eu quero para o aluno. Se eu quero que ele entre digitando o nome, se ele tem um prazo para me entregar isso, e se ele quer, né, ao fim do jogo, que exiba as respostas para ele, se ele fique ranqueado numa tabela de classificação, que apareça o nome dele numa lista, e se ele vai ter a oportunidade dele começar de novo. Então, eu vou optar aqui pela opção da tabela classificação e vou apagar a opção começar de novo. E vou pegar aqui esse link de cópia, e você pode também colocar em qualquer uma das suas redes sociais, no WhatsApp, né, onde você quiser compartilhar esse link com o aluno. No caso, eu vou colocar no Google Sala de Aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Google Sala de Aula, eu venho em criar atividade e vou colocar aqui, ó, adicionar link e vou copiar o link aqui e coloco adicionar link. Pronto, já está criado no meu Google Sala de Aula. Né? Depois eu venho aqui e coloco criar atividade para o aluno. E como que eu faço, né, para visualizar a resposta dos alunos? Bom, aqui no site tem aqui, ó, meus resultados. Eu vou clicar aqui nesse botão. Vai aparecer, olha, a quantidade de alunos que jogaram. Então, esse jogo aqui que eu fiz, Super Quiz, eu tive 26 alunos que jogaram. Aí, aparece aqui o número de alunos que jogaram. Ah, mas estava 26 lá. É que, assim, tem alunos que jogou mais de uma vez, né? Então, olha, todos, dá 26 alunos. Os melhores resultados, 22. Se o aluno jogou mais de uma vez, ele vai coletar a melhor resposta do aluno na jogada. E se a primeira jogada do aluno, ele coleta também, né? Porque o aluno, ele pode jogar a primeira vez, ele erra tudo, ele marca a resposta, ele joga de novo e acerta tudo. Aí você fala, nossa, né? Será que o aluno está aprendendo ou não? Então, eu gosto sempre de analisar os dados pela primeira jogada do aluno, para ver o que realmente ele está aprendendo. Então, eu venho aqui embaixo
E aí tem, olha, resultados por pergunta. Então, eu sei que minha pergunta 1, 16 alunos acertaram a minha questão e 6 erraram. Se eu clicar em cima da questão, eu consigo observar qual aluno que acertou essa questão e qual errou, tá? Tem essa análise por questão. E embaixo, né, de tudo, eu tenho aqui, de um panorama geral, o aluno e a quantidade de acerto e erro, né? Mas não está mostrando por questão, está mostrando de modo geral. E marca o horário e marca também o dia que ele acessou, tá? Então, tudo certinho, é bem legal. E aqui, né, essa plataforma, ela é boa também porque ela nos dá algumas opções já existentes que a gente pode usar e que são limitadas. Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui no conteúdo de artes. Então, ó, dança indígena. De alguém que já fez a atividade, tá? Então, aqui, ó, dança indígena. Aparece aqui, ó, tudo que já foi feito com esse tema. Aí, o que eu faço? Eu vou clicar em cima da atividade, eu vejo se essa atividade, ela está de acordo com aquilo que eu quero, né? Eu observo, tal. Se estiver de acordo, eu vou vir aqui em compartilhar e vou definir a atribuição, tá? Uma dica importante, se você tem mais de uma sala, você tem que compartilhar um link para cada sala, tá? No caso, eu tenho 3 oitavos anos, eu criei um link para cada oitavo ano diferente. Por quê? Quando eu venho aqui nos meus resultados, vai aparecer, se eu criar um único link, todas as respostas aglomeradas. Então, observe aqui, ó, como eu tenho 3 oitavos anos, cada um dos oitavos ficou num link diferente e as respostas ficaram cada uma com o seu oitavo, tá? Respectivamente. Então, aqui é a resposta do oitavo A, oitavo B, oitavo C, e fica mais fácil para eu poder avaliar depois, tá? Controlar as respostas. Porque se o aluno joga mais de uma vez, mistura tudo, tá? Então, explorem essa ferramenta, ela é muito legal. Aqui na parte de comunidade tem muita coisa pronta, tá? Que vai ajudar vocês a turbinar a aula de vocês. Agora eu vou explicar para vocês o nosso projeto da roda de conversa. Então, o nosso projeto Roda de Conversas, que eu e a professora Carol vem fazendo, né, para engajar os alunos das duas escolas. E, além de tentar aproximar os alunos, né, nesse período tão difícil no qual a gente está vivendo, a gente também tenta estimular o protagonismo deles e a autonomia. Porque o aluno é ele que nos dá os temas, né, das rodas de conversa. Então, as rodas de conversas acontecem a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, e os temas são variados, sugeridos pelos alunos, e eles que procuram informações sobre os temas, né? Nas rodas de conversas que a gente já fez, debatemos, né, a segurança na internet, debatemos também a fake news, falamos sobre casos de livros, falamos sobre o Covid, falamos também sobre o bullying, né? E agora teremos uma de filmes e séries, né? E está sendo um momento, assim, para mostrar para o aluno que a ferramenta, né, a internet, não é só uma rede social. Ele também pode utilizar, né, a ferramenta como meio de conhecimento, como meio de diálogo, como um meio de respeito, né? Porque nas nossas rodas de conversa, um escuta o outro, né? E é o momento de partilhar ideias, o momento dele poder crescer, né? Ampliar os horizontes dele, ampliar o pensamento dele, né? Porque ele vai escutando o que um tem a falar, o outro tem, e com isso ele vai construindo o pensamento dele, né? A criticidade dele. Então, nesse material aqui, que eu, a professora Carol, juntamente com a Karine, disponibilizamos para vocês, deixamos aqui links das nossas atividades para vocês acessarem e terem ideias.
né, os modelos no WordWall. Deixamos também aqui outras plataformas para vocês, né? Eu deixei aqui o link do meu canal de YouTube, onde eu estou postando também atividades dos alunos lá, explicação de aplicativos, aqui sugestão de outra plataforma para gamificar as atividades, que é o Flipped. Também tem aqui o Padlet, onde é possível fazer o podcast. Também temos aqui, né, a ferramenta do Kahoot, deixamos para vocês, o Socrative, cards de realidade aumentada. Então, explorem esse material, façam uso dele, porque a gente fez com muito carinho para vocês poderem aí engajar os alunos e tornar a aula de vocês mais criativa. Deixamos também contato nosso aqui, né, meu e da professora Carol, no slide, que estamos aqui abertos, né, a dúvidas, que se vocês não entenderam direito, alguma coisa que a gente explicou, a gente pode ajudar vocês, mande um recadinho para a gente lá no Facebook, e também para conhecer mais o nosso trabalho, tá? Agradeço a participação, agradeço também aos gestores da escola, que apoiou, a Karine pelo convite, e passo a palavra para a Karine agora. Então, eu agradeço você, Naira, pela participação, pela parceria. Tenho certeza que os professores, eles vão sair daqui hoje cheio de ideias para implementar as aulas deles, né? Ou para ampliar o repertório, diversificar, né? E agradeço também às equipes gestoras, tanto da Escola José Amaro, quanto do Silvestre, né, que prontamente aceitaram essa parceria e concordaram com a participação de vocês aqui nesse nosso ATPC. Então, muito obrigada, professora. E professores, então, vejam quanta coisa boa, que rico que foi esse ATPC, e são professoras da nossa rede, das escolas estaduais, que têm as mesmas dificuldades, as mesmas, a mesma clientela, ou parecida, né, com a clientela de vocês. Então, eu vejo que vocês vão sair aqui hoje cheio de ideias, muitas coisas legais para vocês implementarem nas aulas de vocês e aumentar o engajamento desses alunos, não é mesmo? Então, eu agradeço a participação de cada um de vocês, por vocês terem ficado até o final nesse ATPC. Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.